Uma parada muito esquisita começou a acontecer atrás das sombras. Um grande plano para poder acabar com Caim em Dintril começou a acontecer. Acabou surgindo aí, né? E ao mesmo tempo, enquanto Caim estava pensando em como ele podia melhorar essa cidade, porque a ideia era crescer mais ainda, já que ele se tornou o chefe de lá, ele foi atacado por 4 aventureiros que achavam que ia derrotar ele de boa. Justamente porque os caras doidão chutaram uma garotinha dentro do bar, tadinha da garota. O Caim foi lá defender, mas teve que fazer o quê? Dá pra tu imaginar, né? Massacrar os caras, mano. Espancou o maluco sem ter nem volta. Então vem comigo pra gente entender como é que tudo isso começou. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. Galera, é o seguinte, o Caim tava numa cidade nova, né, que é a cidade de Dintril, passava o dia todo lá andando pelas lojas, e depois de entrar num beco, ele resolveu dar um pulo e ficar voando. O Caim olhou ao redor da cidade lá pelo céu, mantendo logicamente uma certa altura, pra também não ficar um pássaro, um avião, entendeu? Bom, nesse mundo era o tipo de lugar que ninguém costumava ficar olhando pro céu aleatoriamente, então mesmo que ele estivesse voando lá, ninguém notaria que ele estava lá. Originalmente, devido a esse muro externo que cercava a cidade toda, era impossível aumentar ainda mais o número de residentes que estavam ali dentro. As pessoas não conseguiam crescer, né, falando de forma populacional. Caim então pousou nesse beco aí e voltou para sua pousada enquanto imaginava uma nova cidade completamente diferente, reconstruir aquilo ali. Meio que eles precisavam de fato, por exemplo, reconstruir o muro para aumentar o número de habitantes daquele lugar. Aquilo não ia virar só uma cidade, né? Daqui a pouco tava um país. Na hora então, quando Caim abriu a porta, Enak cumprimentou ele com um sorriso. Garotinha fofíssima, cara. Ela deu a ele uma chave da pousada que possuía uma recepção na sala de jantar no primeiro andar. Só que em cima eram duas pousadas, né? Segundo e terceiro andar. O Caim subiu as escadas até o terceiro andar, que era o quarto dele. E o quarto era no final do corredor, lá o número 1. Quando ele abriu com a chave e entrou no quarto, ele viu que o quarto era maior do que ele imaginava. Era de fato o quarto mais luxuoso. Não dava nem pra imaginar de quão luxo estava o negócio, né? Tudo bem, o cara é o chefe de tudo, tem que ser tratado assim. Aproveitando essa estadia ótima então na cidade, ele foi para um bar dar uma bebida. Mas não era bebida alcoólica não, era num suquinho. Afinal de contas o Caim ainda é novo, né? Ele não bebe álcool, é tipo eu, rapaz. Tá tudo certo, aquele suquinho de fruta, pô, melhor coisa que tem. Acabou então que o Caim tava bebendo o seu suco de frutas que tinha sido servido antes, enquanto ele ouvia uma conversa que ele não queria ouvir. Era um pouco desagradável, então ele meteu o pé depois. Enquanto isso, em um certo lugar em Dintril, uma sala onde tinha apenas uma mesa, 4 cadeiras e uma luz de uma lâmpada iluminando. Aquela sala obscura mesmo. E agora 4 homens e mulheres, né, mesclados ali, sentaram ao redor dessa mesa redonda. 3 pessoas estavam sentadas e conversando. Um homem que estava ouvindo em silêncio interrompeu todo mundo. Ele começou a falar sobre o novo Lorde que apareceu, que também era um jovem e aventureiro, ou seja, estava falando do Caim. Então, se houvesse algum problema com ele, eles estavam pensando que o Caim poderia servir perfeitamente para alimentar os monstros da floresta enquanto ele atendia o pedido. Basicamente, eles estavam querendo fazer um plano para derrotar o Caim, para poder matar ele, jogar ele para os bichos comer. Estão achando aqui que vai ser mole fazer uma parada dessa. Todos concordaram, inclusive, com isso aí. E a ideia inicial era que eles podiam fazer um movimento a qualquer momento. Literalmente, eles queriam acabar com o Caim a qualquer momento. Quando começasse tudo, o plano todo ia rolar. Bom, beleza, indo pro dia seguinte lá, quando o Caim estava dormindo, ele lentamente, no seu quarto luxuoso, foi acordado. Ele escutou uma rebatida na porta lá, o sol já estava alto, né? Mas, pô, tá, deixa o cara dormir. Pessoas começaram a sair depois de bater e ele foi lá, viu que a Enak entrou correndo na sala. O Caim se levantou da cama ainda meio adormecido, meio troncho ali, como muita gente levanta, eu acordo totalmente troncho, e rastejou para fora da cama enquanto esfregava os olhos sonolentos. O café da manhã foi servido para ele imediatamente. E depois disso tudo aí, o Caim deixou a pousada enquanto era expulso por 3 pessoas. E aí ele foi para a mansão do Lorde para uma próxima reunião que ia acontecer. No portão da mansão do Lorde tinha um guarda, né, que já estava lá no dia anterior, então basicamente eles se conheciam. E o cara, pô, deixou ele imediatamente ser liberado para o escritório onde o governador estava e cumprimentou ele também. O Caim já estava conhecidaço nesse mundo, né, e por conta dessa influência que ele tinha agora, o Caim então deu a sacada dele, a grande ideia de mudar essa cidade. Por exemplo, a guilda era inútil, a igreja cobrando taxas exorbitantes, existia favela e muitos problemas lá, as paredes externas do castelo também eram um obstáculo para o desenvolvimento futuro da cidade. O Caim estava olhando todos os documentos das receitas e despesas dessa cidade entregues
ao próprio governador por Elive, e ele entende bem que o governador tem subsidiado uma gestão com uma déficit impressionante de grana, de verba e tudo mais. No entanto, o Caim era um estudante de ensino médio na vida anterior, então ainda assim a sua idade era muito maior do que das outras pessoas desse mundo, porque ele já tinha uma vida anterior. E à medida então que ele lia, várias perguntas começaram a surgir, e ele resolveu resumir todos os tópicos. Ele começou a pesquisar mais sobre como ele podia fazer para melhorar tudo naquela cidade, até que ele lembrou que ele tinha feito na guilda no dia anterior. Deixando o escritório ansioso para ver como as coisas ficariam, Elive então estava conversando com duas pessoas que vieram da guilda mais cedo na sala da recepção, e a voz alta de Hikitetsu podia ser ouvida do lado de fora da porta. O Caim percebeu que tinha destruído o campo de treinamento no dia anterior, e os dois representantes da guilda dos aventureiros estavam sentados no sofá sem nenhuma cortesia. No momento em que eles viram o rosto do Caim, cara, os dois congelaram, tá ligado? O Caim cumprimentou os dois normalmente, era como se o Caim... Pô, é porque uma criança bate susto em todas as pessoas. Tanto Hikitetsu quanto Beth ficaram parados de boca aberta. Elive, que viu a situação, não estava entendendo o significado do porquê que eles estavam assim, comparando, por exemplo, aos rostos dos representantes da guilda e o Caim. E finalmente o mestre da guilda Hikitetsu começou a se movimentar, a falar alguma coisa. Hikitetsu parecia ter ficado surpreso de alguma forma e o seu comportamento se tornou um pouco suspeito depois disso. Foi aí que o Caim apresentou o seu cartão de aventureiro de ouro. De fato, tirou onda com a cara dos caras, pô, não tem nem como. Então ele chegou lá, né, com a carta também do mestre da guilda do ramo de Jintrill, que ele deu diretamente ao Hikitetsu. Na carta dizia que o Caim, que se tornou o senhor daquela cidade agora, é um monstro, literalmente. Tifana também se tornou a mais nova capitã dos Cavaleiros da Guarda Imperial, só que o Visconde Caim era muito mais forte do que a Tifana. Ele provavelmente não conseguiria encontrar ninguém tão forte quanto o Caim nesse país. E aí foi quando ele até deu um sustinho, falando que tudo bem, se ele tratasse o Caim normalmente, não teria problema em nada, mas se ele deixasse o Caim com raiva, o Caim poderia destruir a guilda toda, ou até mesmo a cidade. Isso se não fosse destruir o país, né? Depois de ler, o Hikitetsu estava tremendo de medo, e aí Beth também leu do lado dele, o rosto mudou de azul pálido, por exemplo, para um branco puro. Tadinho, ficou pálida pra caramba. Todos ficaram sem palavras ali. O silêncio, inclusive, continuou por vários minutos. De repente, então, o Hikitetsu se levantou. Chegou a hora. Então ele se sentou no chão, em frente ao Caim. Foi lá, Caim e ele ficaram surpresos com o que ele estava fazendo, e ele pediu desculpas por ser inconveniente, por ter causado problemas à guilda dessa vez. O Hikitetsu colocou basicamente a cabeça no chão e pediu desculpas desesperadamente pro Caim. Então, aproveitando mais uma oportunidade, o Caim explicou, um após o outro, todos os planos futuros que ele tem, todas as mudanças que ele queria fazer nessa cidade. Depois de terminar a história, o Caim voltou ao escritório e vestiu as roupas de aventureiro dele, cumprimentou a Elive e os civis e ralou da mansão, meteu o pé. Ele foi direto para a capital depois disso e estaria de volta na semana seguinte. Caim estava com disposição para um passeio tranquilo e foi lá, fez fila no portão para poder entrar, né, com a entrada pública, em geral na capital real, porque lá na capital real eles tinham duas entradas, tinha um portão que era público para geral e um portão exclusivo para nobreza para facilitar toda essa passagem. Quando ele chegou lá, o Caim contou francamente ao seu pai toda a situação financeira de Jintrill. Então existiam várias cidades no território Markgrave e graças à boa administração do Garm, cara, essas cidades foram prosperando, tinham a impressão pelo menos de prosperidade. O Caim até ficaria grato se alguém pudesse ser enviado para o território fronteiriço para poder cuidar de lá. O Garm estava um pouco preocupado, mas ele bateu palmas para o seu filho, que, pô, é como se tivesse uma ideia incrível. Como isso foi decidido que iria alguém para cuidar dos assuntos domésticos, o Caim então foi mandado para casa de carruagem enquanto pensava no planejamento da cidade. Depois disso, cara, uma semana se passou e o Caim voltou a Jintrill mais uma vez. Ele mostrou o cartão da guilda lá no portão, passou pelo portão como estava, tranquilo, se dirigindo para a pousada que ele estava antes. Quando ele chegou lá, todo mundo já, pô, rapidão preparando comida, foi, inclusive botaram um bife na frente do Caim, que era um bife grossão, coberto com molho, era algo muito, então dando até água na boca de comer, tipo, era uma carne nobre pra eles, e o cheiro, pô, os caras fazer cócegas no nariz do Caim. Enquanto ele tava focado em comer, outro convidado que parecia ser um aventureiro de um grupo de 4 aventureiros entrou nesse lugar. Os aventureiros já pareciam, né, meio doidão das ideias,
chapadinho, só que eles pediram mais bebida lá. E a Enak, tadinha, foi pedir a cozinha, tava levando as canecas nas duas mãos, uma caneca em cada mão pra mesa. E depois das duas idas e voltas, os aventureiros bêbados pareciam pensar que era tarde demais. Um dos aventureiros bêbados chutou a Enak pra trás. Nessa hora, apesar do riso dos aventureiros, o Caim se levantou. Imagina o ódio que tava passando no coração do cara, né? Os aventureiros tinham padrões ruins, cara, e o Caim já tava prestando atenção na Enak. Então ele imediatamente se voltou pra ela, chegou próximo dela, acordou ela caído, cantou a magia de recuperação, curou ela, que agora não tava mais sentindo dor. E aí, né, o aventureiro bêbado, percebendo o que o Caim tava fazendo, começou a provocar ele mais ainda. Pra que, meu querido? Pra que você vai cutucar a onça com vara curta? Não mexe com quem tá quieto, meu querido. O Caim então caminhou lentamente na direção dos quatro, uma única palavra, os aventureiros bêbados entraram em frenesi total, cara. E aí foi quando os quatro bateram as suas canecas na mesa e levantaram, né, já achando maioral. As expressões de todos eles já estavam completamente diferentes de antes. E o Caim lentamente começou a caminhar em direção aos quatro, só que de repente ele desapareceu. Como assim o Caim desapareceu? Todos os convidados, inclusive, que estavam ao redor, a galera que estava naquele lugar, ficaram surpresos com o desaparecimento repentino do Caim. E nesse momento, os quatro aventureiros foram, arremessados um por um para fora do estabelecimento. Num instante, o Caim basicamente usou uma magia de vento para poder abrir as portas duplas na entrada e, com a pressão do vento, jogar eles para lá. Então ele agarrou o pulso de cada pessoa e jogou para fora desse estabelecimento. Foi tão rápido que ninguém não conseguiu nem acompanhar o que o Caim tinha feito. E os outros só puderam simplesmente ver os aventureiros sendo jogados pra fora em um instante. Só que ainda assim, os caras que caíram do lado de fora foram os que ficaram mais surpresos por isso. E o Caim, que apareceu de repente, deu um sorriso pra eles assustador, os aventureiros que foram jogados lá, né? Do lado de fora, então, parecia uma pequena criança aventureira ali, com olhos ligeiramente zangados. Era isso que era a cara do Caim. O Caim realmente tinha ficado muito revolts, cara, porque a Enak tinha sido chutada, nada a ver. Ainda era de noite, não tinha muitas pessoas ao redor da loja, mas de repente uma pessoa foi jogada pra fora, outra foi jogada pra fora e tal, no meio da estrada, e uma criança caminhando atrás delas. Rapaz, uma multidão chegou ali, muita gente começou a olhar e ver o que estava acontecendo em volta dos cinco ali, os quatro aventureiros e o Caim. Um deles, inclusive, sacou a espada e os outros três também sacaram a espada pra lutar contra o Caim, cara. Os caras vão bater em criança. E o aventureiro foi pra cima, tentando, né, passar a espada no Caim, passar o fio nele ali, mas ele evitou com um passo. Literalmente, ele só se esquivou de lado e deu um golpe no estômago desse cara. O aventureiro que foi atingido no estômago saiu voando por alguns metros e desmaiou, com algumas bolhas saindo da boca dele. O cara ficou com raiva. Por um momento, ele ficou atordoado com essa situação, mas os companheiros que estavam lá, né, desse cara que foi atingido, se prepararam e voltaram a olhar para o Caim. Depois disso, três pessoas, os três que sobraram, atacaram ele ao mesmo tempo, que parecia simplesmente algo lento para o Caim. Imagina como se você estivesse vendo, se fosse muito mais rápido do que eles e estivesse vendo, os caras vindo em câmera lenta. É muito fácil de você acabar com eles. E aí ele desviou da espada num instante e mais uma vez atingiu um golpe depois do outro. Os três se afundaram no chão em menos de 3 segundos, tá ligado? Em menos de 3 segundos, mano. O Caim ficou pensando ali, murmurando umas palavras enquanto olhava para os quatro que estavam desmaiados. Então, levantando a voz revoltada, vários guardas começaram a aparecer no caminho da multidão. Eles entraram, né, confirmando que tinha 4 pessoas deitadas no chão, desmaiadas, e o Caim, né? Eles tinham desembainhado as espadas e o Caim estava de pé do lado sem nada. Uma pessoa que parecia ser o capitão da guarda, então estava vestido uma armadura levemente mais luxuosa, perguntou o que aconteceu. Nosso Caim chegou lá e explicou toda a situação. Os aventureiros tinham entrado no estabelecimento, chutado uma garotinha nada a ver no bar, e com essa resposta, os outros guardas, Dash, Remik e as pessoas que estavam ao redor ficaram sem palavras. O capitão, que não tinha entendido nada, ele se endureceu ali com a resposta inesperada do Caim, ficou com raiva, e o capitão agarrou o ombro do Caim, que, não precisava fazer isso. O Caim virou pra ele e perguntou quem ele era, quem o capitão achava que era, depois de simplesmente se livrar da mão dele do ombro. Nessa hora, os guardas cercaram o Caim pra atacar ele também. O cara já brigou com os malucos bêbados, ainda vai brigar com o guarda agora? Na verdade, foi aí, quando o jogo começou de verdade, né? O Caim falou pra eles que ele não era ninguém menos do que o Visconde Caim von Silfort Dorintil, basicamente o novo senhor daqui. Então, do peito dele, ele puxou uma adaga que provava realmente que ele era o chefe de uma família nobre e mostrou ao capitão. Naquele momento, os 4 guardas que estavam ali, ficaram que não passava nem Wi-Fi, meu querido.
pior das hipóteses, eles pensaram que se esse garoto realmente fosse filho de um nobre, ou talvez um parente que tinha deixado o registro familiar, beleza, só que não, ele acabou sendo o chefe de uma família nobre. Todos os soldados entraram em choque, pensando em tudo que eles já tinham feito, falado de ruim, encostado, como que eles tinham simplesmente tratado o Caim, tá ligado? O chefe do lugar. Então não tinha jeito. Os 4 guardas se ajoelharam no local e se desculparam, chamando o Caim de senhor. Nessa hora, cara, essas palavras dos guardas surpreenderam todas as pessoas que estavam ao redor, aquela multidão toda. Ninguém podia imaginar que uma criança paisana seria o novo senhor da cidade. E de fato, cara, o senhor tá na frente deles ali, significa que os plebeus deveriam abaixar suas cabeças. Então todos ao redor do Caim se ajoelharam ao mesmo tempo e aceitaram a cortesia. O Caim nessa hora estava simplesmente cercado por dezenas de plebeus ajoelhados, que reconheceram o quão brabo ele era, cara. E agora o nosso pequeno Caim, lógico, vai buscar as melhores formas de fazer essa cidade crescer ainda mais. Então assim, a gente tem muito pra conversar aqui no canal ainda sobre essa história, cara. Afinal de contas, o plano pra acabar com ele só tá começando. Lembra daquela galera na mesa lá? Pois é, eles ainda vão aparecer. Tem muita gente por trás dos planos aí que vão vir pra querer derrotar o Caim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de coração. Então comenta aqui embaixo o que você achou dessa história aí e o que você espera que o Caim vai fazer daqui pra frente. E fica com a gente, cara, aperta no botãozinho aqui do lado ou embaixo, se inscreve aqui no canal, ativa esse sininho, ativa a notificação, porque eu vou continuar informando vocês sobre essa obra top demais, que tem muita coisa que vai rolar pós-anime, e também a gente vai falar de muitos outros animes novos aqui dessa nova temporada no canal, pra você começar muito bem também. Tamo junto demais, família, aquele forte abraço, beijo no coração e eu te vejo na próxima. Valeu!